O que você faria se estivesse diante do diabo e de uma legião de demônios? Sentiria medo ou tentaria lutar com suas próprias forças? Se você não sabe a resposta a essa pergunta, vou prepará-lo para qualquer ataque espiritual no vídeo de hoje, usando versículos da Bíblia que fazem os demônios tremerem de medo e que eles não querem que você conheça. Não há demônio que possa resistir depois de declarar esses versículos com a sua boca. Se você quer saber quais são esses versículos, convido você a assistir este vídeo até o fim. Na comunidade cristã, raramente ouvimos falar do diabo e do que precisamos fazer para evitar que ele cause danos em nossas vidas. A verdade é que nem todos estão dispostos a ouvir sobre o mundo espiritual, pois muitos têm medo e preferem ignorar esse assunto. Por isso, perguntei como você reagiria se estivesse diante de Satanás. O primeiro passo que precisamos dar é conhecer o nosso maior inimigo, para que possamos agir com sabedoria e combater. Afinal, ninguém entra despreparado na batalha sem saber o que o espera do outro lado, pois pode ser derrotado facilmente. Você também precisa saber que os demônios não são tão poderosos quanto muitas pessoas acreditam, e a verdade disso está em 1 João 4,4. Veja o que está escrito lá: vocês, queridos filhos, são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Irmãos e irmãs, o que temos em nós é muito mais poderoso e forte do que o diabo e sua legião de demônios. E o que temos em nós? O Espírito Santo de Deus. Se já entregamos nossas vidas a Jesus? No entanto, isso não significa que podemos parar de ser vigilantes. Os demônios realmente podem causar grandes problemas na vida das pessoas, mas, para nossa alegria, eles não são invencíveis. Em outras palavras, eles podem ser derrotados, e temos a autoridade para enfrentá-los. Portanto, é fundamental conhecer a autoridade que Deus nos deu. Essas entidades malignas operam no mundo espiritual e esperam por momentos de fraqueza em nossas vidas para entrar. No entanto, há outro versículo que nos dá um grande poder, e o diabo não quer que você o descubra. Veja o que está escrito em Tiago 4,7, portanto, sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Veja como é interessante. Ao se apoiar nesse versículo, você já tem a chave para resistir ao diabo e fazê-lo fugir. O primeiro passo é se submeter a Deus, ou seja, colocar de lado nossa própria força e inteligência e fazer a vontade do Senhor. Isso é um passo crucial para nos proteger contra as armadilhas do diabo. E talvez você esteja se perguntando: pastor, como posso resistir ao diabo? O primeiro passo é buscar obediência a Deus. Se você sente que sua vida está sendo espiritualmente atacada e as coisas estão dando errado, precisa refletir e analisar se está buscando o Senhor, orando e meditando em sua palavra. Veja, Satanás não quer que você busque o Senhor, por isso ele lançará armadilhas e distrações para que você perca o foco, pois é assim que ele continua agindo em sua vida. E quando nos afastamos da presença do Senhor, abrimos a porta para o inimigo agir. Isso acontece quando ouvimos nossos desejos pecaminosos. Irmãos e irmãs, há uma rebelião em nossa carne que nos leva a desejar mais prazeres mundanos do que coisas espirituais. Devido a essas distrações, nos sentimos preguiçosos para orar, ler a Bíblia e até ir à igreja. No entanto, precisamos nutrir mais nosso espírito do que nossa carne. Veja o aviso que o apóstolo Paulo nos deu. Aqueles que vivem de acordo com a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mente governada pela carne é morte, mas a mente governada pelo Espírito é vida e paz. Veja como é importante não dar ouvidos aos desejos de nossa carne, pois isso nos faz ceder ao inimigo. Não podemos obedecer a Deus apenas em áreas específicas de nossas vidas. Deus deseja nossa obediência total, o que significa que devemos buscá-lo constantemente e mostrar ao diabo que dependemos do Senhor. Devemos entender que nossa existência não é o resultado de nossos próprios esforços, mas sim uma permissão de Deus. Você não acordou esta manhã por conta própria, mas porque Deus permitiu. E muitas pessoas não acordaram esta manhã. Por quê? Porque não temos controle sobre o que acontecerá, e, portanto, precisamos confiar no Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, a autoridade que Deus nos concede sobre o maligno vem apenas de uma vida em comunhão com Ele. E é exatamente isso que o inimigo quer que percamos. A Bíblia nos conta que o diabo levou Eva a comer do fruto proibido porque queria que ela se afastasse da comunhão com Deus e, assim, perdesse toda a autoridade. Da mesma forma, ele não quer que você conheça o poder que reside em você. Há muitas pessoas que já pertencem a Deus, mas o inimigo nubla sua compreensão, e há outras que não.